Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou convidar os irmãos a abrir as Bíblias em João 15. João 15, 15. Agradeço mais uma vez a oportunidade, primeiramente ao Senhor Jesus, depois aos pastores pela confiança, de mais uma vez estar trazendo a santa palavra do Senhor Jesus. Mateus 15, 15 diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o Senhor não sabe o que faz o seu porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema da ministração hoje é a amizade. E já quero adiantar que eu não vou entrar nessa questão do versículo anterior, do 14, que Jesus fala que vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Muitas pessoas questionam isso e falam que Jesus está impondo para ele ser o seu amigo, mas se você continuar lendo o 15, que eu parei na metade, ele já deu algo. Ele diz que, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então não existe essa afirmação de que Jesus pede algo nosso para ser o nosso amigo. Ele já te amou primeiro, ele já queria a sua amizade primeiro. Então tudo vem dele. Então essa questão não existe, então não vou entrar nesse mérito. Gostaria de compartilhar com os irmãos que eu dei uma pesquisada sobre o que é amizade. Porque assim, a gente sabe o que é amizade, a gente sente o que é amizade, mas às vezes não está na ponta da língua explicar o que é amizade. E um dos sites, um dos locais que eu achei a explicação, dizia assim, que é uma relação afetiva entre indivíduos. A princípio, sem caráter romântico, sexual ou com parentesco. E é realmente isso, a amizade. Normalmente você não é parente do seu amigo. Essa amizade surge, vocês começam a ter esse relacionamento afetivo de amizade por anos e por longa data. Você pode ser amigo do seu irmão? Sim, mas você foi primeiro irmão dele. Você pode ser amigo da sua esposa, sua companheira, do seu esposo? Sim, mas inicialmente tudo começou com esse romance ou com essa união afetiva de amor. Então a amizade, ela vem disso, ela vem de apenas amizade. E nesse mesmo local ele deu 2 pilares para a amizade. O primeiro foi de sentimentos, que ele é composto por lealdade e proteção. Então ele sustentou a amizade em cima de 2 sentimentos, lealdade e proteção. E ele colocou 2 bases na amizade que não pode faltar, que é reciprocidade de afeto. Ou seja, quando eu dou o meu afeto em forma de amizade para você, ele retorna para mim. Ajuda mútua. Quando você tem um amigo, você pode confiar nele. Você sabe que você tem a ajuda dele, sem importar a circunstância, sem importar se você foi ajudado antes ou não. E ele sabe que ele pode contar com sua ajuda também. Outro é compreensão, confiança e sinceridade. E eu achei esse uma das explicações mais legais, porque ele deu a base da amizade. Uma base interessante, lógico, tem muitos outros sentimentos, tem muitas outras características que a gente poderia citar aqui, mas eu achei essas mais interessantes. Porque se a gente parar hoje, para agora e pensa no seu melhor amigo. Para e pensa naquela pessoa que você traz uma amizade de anos, ou que você pode ter começado há muito pouco tempo, mas você já sente todas essa estrutura, todas essas características que eu acabei de citar. Isso é amizade. Essa pessoa que você pensou agora, o que você sente quando você está perto dessa pessoa, o que você vive quando você está ao lado dela, isso é amizade. Então isso é ser amigo de alguém. Todas essas características juntas, de um para o outro, do outro para um. Isso é amizade. E aí, quando nós paramos para pensar o que é amizade nas Escrituras, o que as Escrituras falam de amizade, nós podemos citar diversas amizades, como de Davi e Jônatan, mas eu parei e pensei que Jesus nos chama de amigo. E esse é o extremo da amizade na Bíblia. Porque por mais que ele cite outras amizades de outras pessoas, aqui nós estamos falando do próprio Deus sendo seu amigo, irmãos.
Aqui nós estamos falando do Senhor Jesus que veio por você, se entregou por todos os seus erros, todos os seus pecados, e ainda te chama de amigo. Eu estou falando de um Deus, do Senhor Jesus, que mesmo que você continue errando, mesmo que você vire as costas para Ele, mesmo que você não consiga se abrir por completo, Ele continua te chamando de amigo. Porque quando Ele falou aqui, não chamareis mais de servo, mas de amigo, Ele não colocou nenhuma condição nesse versículo. Ele não falou assim, não, mas só se você me obedecer por completo, só se você andar nos meus caminhos, só se você aceitar o meu amor. Não. Ele falou, não vos chamarei mais de servos, porque eu tenho chamados de amigo. E isso é algo tremendo, irmãos, porque a amizade que o Senhor Jesus quer e tem para nós é equivalente ao seu amor. A amizade que Ele tem para nos oferecer e que Ele pede de nós, ela é equivalente ao seu amor infinito. Porque não tem como o Senhor Jesus ter uma amizade diferente dessa, sendo que o amor que habita nele é infinito, é um amor incondicional, é um amor que alcança qualquer circunstância. Essa é a amizade que Ele tem para nós. E mesmo com esse versículo tão bem explicado, bem fácil de entender, eu pensei, vamos procurar na Bíblia exemplos de quando Deus demonstra a sua amizade para com o ser humano. De quando Deus vem e fala, olha, eu não vos tenho chamado de servos, mas eu tenho vos chamado de amigos. Quando Ele fez isso? E aí o primeiro exemplo que vem na nossa mente é o mais claro de todos, é Abraão. Porque a Bíblia cita, e cita duas vezes, ali em Isaías 41:8. Isaías 41:8, Deus está falando, e no versículo 8 Ele fala assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Deus se declarando amigo de Abraão. E nós temos essa confirmação ainda lá em Tiago 2:23, que ele relembra essa passagem. E aqui nós não temos nenhum profeta falando, prometendo que Deus seria amigo. Nós não temos nada, nós temos Deus, o próprio Deus falando que Abraão é seu amigo. Seja pela obediência, seja por ouvir a sua voz e sair da sua tenda, não importa, Deus falou que Abraão era seu amigo. E isso é algo, irmãos, que o mundo não consegue enxergar no nosso Deus. Isso é algo que o mundo lá fora não consegue compreender. No nosso Deus, e essa intimidade tão próxima. O mundo acredita num Deus lá no céu e os seres humanos aqui na terra, vivendo como quer que seja, sofrendo o que quer que fosse. Mas aqui, Deus prova que Ele está ao nosso lado. Aqui Deus prova que Ele é como o seu amigo que você se recordou agora há pouco quando eu pedi. Ele está ali, Ele está próximo, Ele está ao seu lado. E aqui ele demonstra lealdade para com Abraão, que é um dos pilares que nós lemos lá em cima. Ele demonstra reciprocidade de afeto, porque tudo que ele viveu com Abraão, todas as experiências que aconteceram na vida de Abraão para com Deus, Deus se lembra. Deus mostra que valeu a pena tudo que Abraão viveu. E tem essa reciprocidade de afeto. Mais um exemplo que nós podemos encontrar, está lá em Daniel 3:25. Daniel 3:25 diz assim, respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Mais uma vez, irmãos, Deus se manifesta dentro da fornalha. Deus se manifesta no ápice da situação contrária. E Ele não livra da fornalha, Ele não elimina todos os inimigos ali antes de acontecer alguma coisa, não. Ele permite que os seus amigos entrem na fornalha, mas o que Ele faz? Ele entra junto. E Ele entra junto porque ali, com eles,
Ele poderia protegê-los, que nós acabamos de falar que é uma das características da amizade. E Ele poderia ajudá-los como eles necessitavam. Da ajuda mútua, que eu já disse aqui. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego declaram que não vão se prostrar perante outros deuses, eles estão colaborando para que o nome de Deus seja glorificado. Eles estão querendo, assim, não tentando dizer que Deus necessita de ajuda, mas eles estão ajudando a propagar o nome de Deus. Eles estão ajudando a falar que Deus, Ele é tão grandioso, que Ele é o único digno de glória. Não os deuses que foram ali colocados pelo rei, mas apenas Deus. E aí Deus vem com a ajuda mútua. Deus vem com a proteção, que nós acabamos de ver que são características de amizade. E mais uma vez Ele prova que Ele pode sim ser amigo do ser humano. Lá em Jó, no capítulo 38, essa é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, porque aqui Jó está com todas as dificuldades que nós sabemos que ele passou. Ele tem amigos, vamos dizer entre aspas, que só sabem apontar e acusá-lo. E aí ele começa a se justificar no capítulo anterior. Ele começa a falar, não, mas eu ando direito, eu faço certo, eu faço correto, porque sobreveio todas essas coisas sobre mim. E aí no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Já nos três primeiros, ele diz assim: depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. E aí Deus vai até o capítulo 42, perguntando para Jó onde ele estava quando ele fundava o mundo. Onde ele estava quando ele estava colocando o limite nos mares. Onde ele estava quando os alicerces do universo seguravam todos os planetas. E Jó não vai conseguir responder porque ele não estava lá. Até aqui no meio do 38, Deus até pergunta... deixa eu só localizar, só um momento. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aqui no capítulo 38, não estou localizando agora o versículo, ele fala, será mesmo que acho que você vai conseguir me responder essas perguntas porque você já é idoso, você tem longos dias. Como se Deus estivesse falando, Jó, você não vai conseguir, mas será que você vai? E Jó realmente não consegue, porque lá no 42 ele reconhece que Deus ele é soberano. Ele reconhece que agora ele conhece Deus de andar junto e não só de ouvir falar. E aí você me pergunta, diante desse diálogo de Deus e Jó, de Deus questionando Jó todas essas coisas, tentando mostrar para Jó que o conhecimento de Jó não chega aos pés do conhecimento de Deus, você me pergunta, como nós conseguimos enxergar uma amizade aí? Voltando naquelas características que eu citei, Deus aqui age com compreensão com Jó. Deus sabe das limitações de Jó. Deus conhece que Jó aqui está no seu limite, porque a partir do momento que o ser humano começa a se justificar, o próximo passo é a murmuração. O próximo passo é não ter forças mais para conseguir caminhar e a partir daí até abandonar a sua fé. Então Deus viu que aqui era o limite de Jó. Ele compreendeu, ele agiu com compreensão, como qualquer amigo faria. Ele agiu com sinceridade, porque ele mostrou para Jó o que o Jó estava começando a fazer de errado. E um amigo sincero, ele vai te falar, olha, você está começando a sair do caminho. Olha, isso que você está fazendo, meu amigo, não é muito correto. Vamos voltar para o caminho certo. Deus age com sinceridade com Jó. Poucos amigos hoje em dia, que deveriam ser nossos amigos, agem com essa sinceridade. Falam para agradar, falam para elevar o seu ego, falam para que você mantenha essa amizade apenas massageando o seu ego, mas o que nós precisamos é de sinceridade. E aqui Deus foi sincero com Jó. E mais uma vez ele o protegeu. Porque assim que ele termina, Jó reconhece, Jó volta, Jó retorna para onde ele deveria sempre estar, debaixo das asas do Todo-Poderoso, irmãos. E é isso que a amizade de Deus tem para nós. É essa comunhão de características de amizade que sempre nos fazem voltar
para perto dele, para perto do nosso amigo, para perto do nosso Pai, para perto do Senhor Jesus, irmãos, da onde nós não devemos sair. Em nenhum momento das nossas vidas, em nenhum momento nós devemos nos esquecer dessa amizade que é para ser duradoura, dessa amizade que é para ser levada por anos e anos. Uma frase que o nosso pastor sempre fala aqui, para nós, ou para mim em específico, ele fala assim: no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento que você não tem saída, você vai brigar com o seu amigo aqui da terra? Digamos que o seu vizinho é o seu melhor amigo, você vai brigar com ele? Não, não tem sentido isso. Não tem sentido você brigar com uma pessoa por causa dos seus problemas. Ah, mas Deus ele pode me ajudar, Ele pode me dar livramento, mas Ele também pode apenas te aconselhar, como um amigo faria. Ele pode também apenas te dar a mão e falar: vamos caminhar junto nessa dificuldade, como qualquer amigo faria, irmãos. Ele não deu escape na fornalha, Ele estava junto. E essa é a amizade que Deus tem para nós, irmãos. Lá em Gênesis 3:8. Gênesis 3:8, a palavra de Deus diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. Amém? Aqui é a passagem que mostra que assim que Deus formou o homem, Adão e Eva, Ele tinha um relacionamento com os dois. Ele vinha e chamava Adão para passear pelo jardim que Ele tinha acabado de criar. E ali eles tinham essa comunhão, eles tinham essa reciprocidade de afeto. Quando Deus procurava Adão, Adão estava ali para andar ao lado de Deus. E aqui no momento da queda do homem, Deus procura ele mais uma vez. Deus ele já sabia que o homem tinha pecado. Deus ele já sabia que a vergonha já estava sobre o ser humano. Mas mesmo assim, esperando essa reciprocidade de afeto que ele tinha, ele tentou. Ele chamou Adão, mas Adão se escondeu. Adão fez exatamente o que ele não deveria ter feito com o seu melhor amigo: se esconder, se afastar. Adão deveria ter ido até Deus. Lógico, sabemos que tudo isso é plano divino, tudo isso já estava sendo montado para que viesse Jesus, para que nós vivêssemos esse evangelho hoje. Mas Adão deveria ter se aproximado do seu amigo, que ele andava todas as tardes. Ele devia se aproximar daquele que o criou e que o chamava todas as tardes pelo nome, para andar com ele pelo jardim, irmãos. E por que nós insistimos em nos afastar do nosso amigo? Por que nós insistimos em nos afastar daquele que quer nos aconselhar? Daquele que quer nos endireitar no caminho? Daquele que quer pegar na nossa mão e falar: vem que você ainda consegue andar mais um pouco? Por que no momento da dificuldade nós não fazemos como nossos amigos aí fora e vamos procurar um monte de conselhos, mas buscar nele o conselho, que ele é o nosso maior amigo, irmãos? Ele é o nosso maior amigo porque Ele poderia nos chamar de servo, Ele poderia nos chamar de criação, mas não, Ele nos chama de amigo, irmãos. Ele prefere nos chamar dessa palavra tão afetiva, que nós nos recordamos nessa noite e sabemos que ela é forte, sabemos que ela tem uma estrutura baseada em sentimentos bons, e Ele nos chama de amigo. Para concluir, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Bíblias em Mateus 26:50. Amém? Mateus 26:50 diz assim: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui Jesus estava no Getsemane, e Judas chegou com os guardas e falou: aquele que eu der um beijo no rosto, esse vocês vão prender. E mesmo assim, Jesus já tinha falado que Judas iria o trair. Jesus já sabia que aquela era a hora dele ser preso e ser levado às autoridades. Jesus já sabia que ele seria beijado pelo seu traidor, que andou com ele durante 3 anos de ministério. Mesmo assim,
Jesus fala: amigo, o que você quer? E aí nós temos que agora, nesse momento, lembrar do caráter do Senhor Jesus. Nós temos que lembrar que nós servimos um Deus que não mente. Nós servimos um Deus que não finge para agradar nenhum ser humano. E nós servimos um Deus que não volta atrás com a sua palavra. Então, quando ele chamou Judas de amigo, ele estava sendo verdadeiro. Mesmo sabendo da traição, ele ainda considerava Judas seu amigo. Mesmo sabendo daquilo que Judas estava fazendo, apenas por 30 moedas, ele ainda chamou Judas de amigo. Isso era algo que nunca, que eu ficava pensando, como pode? Por que essa passagem diz isso? E existem estudos que falam até que Judas estava já predestinado, já estava escrito que ele seria o traidor e que ele se suicidaria, e, enfim. Mas nós temos um Senhor que morreu por todos. Como Judas já estava escrito que ele não iria ser salvo? Como Jesus considerava Judas seu amigo, sendo que ele iria ter essa condenação? E certa feita eu estava assistindo uma ministração, estudo de um pastor, e ele parafraseou. Parafrasear é quando você coloca entendimentos que não estão escritos, e ele deixa bem explícito: isso não está escrito, isso não é verdade. Eu estou imaginando situações. E aí ele fala que ele se imaginaria na passagem de Mateus 27, 3, que é quando Judas se suicida. A passagem diz assim: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E esse pastor, o nome dele é Dave, ele fala que ele se imagina nesse momento, quando Judas joga as moedas e sai. Se ele tivesse a oportunidade de estar ali, pregando o evangelho, e ele encontrasse com Judas nesse momento, o que ele falaria para Judas? Ele cita nesse momento que ele olharia para Judas e falaria: Judas, calma. E Judas, nesse momento, a gente vê que ele está numa situação de extremo sentimento. Ele fala: não, eu pequei contra sangue inocente, eu entreguei um inocente, eu vou me matar. E ele falou que mais uma vez ele falaria: calma. Ele: como calma? Como eu vou ficar calmo? Eu acabei de trair o meu maior amigo, o Salvador, eu errei de uma forma imperdoável. E ele concluiria falando assim: espera 3 dias. Calma, Judas, por 3 dias. E você vai conhecer o sangue que perdoa qualquer pecado, Judas. Espera só 3 dias que você vai ter a oportunidade de conhecer um Salvador que vai perdoar até este seu pecado. Só 3 dias, Judas, espera. E aí eu parei e eu pensei: a humanidade ela é tão cruel que ela coloca Judas como alguém já predestinado ao inferno. Ela coloca Judas como aquele que o traiu Jesus e até hoje ele é malhado nos postes e em festas deste mundo. Mas Judas, ele era um ser humano como nós. Ele era o filho da perdição porque ele se entregou ao pecado, não porque ele já estava condenado. Quando a Bíblia diz que ele é o filho da perdição, significa que ele iria se entregar à tentação de trair Jesus. Mas isso não significa que após ela ele já seria condenado. Ele ainda teria a oportunidade do sangue de Jesus. Isso, irmãos, é algo que nós temos que compreender. A amizade, o sangue, o amor de Senhor Jesus não tem barreiras, irmãos. Ele perdoa o pior pecador. O sangue de Jesus perdoaria Judas, sim, irmãos. A amizade que ele tem para nos oferecer perdoaria Judas, sim. Ele só precisaria ter esperado 3 dias, irmãos. 3. E aí ele poderia ter a oportunidade de conhecer o sangue limpo, puro e carmesim, que limpa qualquer pecado desse mundo, que purifica qualquer coração, qualquer alma. E aí eu vi por que Jesus chamou Judas de amigo nesse momento. Porque Jesus aqui ainda queria mostrar para Judas que ainda ia ter saída. Quando ele chama Judas de amigo, ele queria mostrar: meu amigo, calma.
que você ainda vai ter oportunidade. Calma, que você ainda vai conseguir. Mas ele não teve essa calma. Trazendo isso para nós, irmãos. Quantas vezes o desespero bate no nosso coração? Quantas vezes a falta de saída, a nossa cegueira espiritual, os nossos sentimentos não nos fazem esperar 3 dias, irmãos. Esperar o nosso amigo estar do nosso lado. Esperar a oportunidade nossa, que nós temos que dar para pegar na mão dele, como ele é nosso amigo, e ele nos levar pelo caminho, irmãos. Que nós possamos entender que o sangue de Jesus, ele não respeita o nosso entendimento. Que por mais que nós achemos que alguém ou algo ou alguma situação já está condenada, o Senhor Jesus, ele nunca põe um ponto final, irmãos. Que nessa noite nós possamos buscar o nosso amigo Jesus. Que nessa noite nós possamos lembrar que o limite do perdão dele alcançaria até mesmo Judas. Nós possamos lembrar que ele é o nosso conselheiro, que ele é o príncipe da nossa paz. Que nós possamos lembrar que ele tem um amor incondicional que me alcança onde quer que eu esteja. Seja debaixo da terra, seja nos céus, seja no mar, seja dentro da caverna, o meu amigo consegue me encontrar, irmãos. Que nós possamos lembrar dele no momento da dificuldade. Que nós possamos lembrar dele no momento da bonança, como o nosso pastor Eduardo fala, que quando está tudo bom, a gente esquece do nosso amigo. A gente esquece de conversar com ele e falar, ó, Senhor Jesus, está tudo indo bem, glórias ao teu nome. Obrigado. A gente esquece, irmãos, do nosso amigo nas dificuldades e na bonança. Mas ele sempre vai estar lá. Que nós possamos lembrar da amizade que o Senhor Jesus tem para nós. E as palmas louvam ao Senhor.